Muito bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar agora de um período que o Brasil inicia a República, né? Então, que tipo de mudança você acha que ocorreu no Brasil após a proclamação da República? Vamos pensar sobre isso. Como nós vimos antes, no início da República, o Brasil ainda era um país predominantemente rural, né? A maioria da população vivia e trabalhava no campo. Havia poucas indústrias e as cidades estavam começando a se desenvolver. Tá? Nesse período, chega ao Brasil os imigrantes. O fim do trabalho escravo no Brasil resultou numa mudança, né, no perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente nas grandes fazendas de café. Então, na época, que era a principal riqueza do país. Tá? Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia. Então, experiências com trabalhadores imigrantes já aconteciam em menor escala, desde o século XIX, principalmente no Sudeste e no Sul do país. Muitas dessas tentativas não deram certo. Por quê? Porque se esperava que os próprios imigrantes custeassem as despesas da viagem, as instalações nas fazendas, nas colônias, né? Mas só a partir de 1887 que o governo mudou de estratégia e passou a financiar o transporte e a instalação desses imigrantes para as grandes propriedades rurais. Então, entre 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. A maioria deles eram italianos, portugueses e espanhóis. Mas vieram também imigrantes de outras partes do mundo, como os alemães e os japoneses. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a figura do nosso livro, tá? De história. Essa parte aqui, tá bom? Então, aqui o Brasil, vocês vão ler essa parte. Olha aqui o tanto de imigrantes, o grupo de imigrantes europeus recém-chegados à hospedaria de imigrantes em São Paulo, estado de São Paulo, no fim do século XIX. A hospedaria era o local em que os imigrantes ficavam alojados provisoriamente, antes de serem enviados para as fazendas de café. E lá em língua portuguesa, nós vamos trabalhar com os museus, e o Museu dos Imigrantes é esse local aqui que vocês estão vendo na foto. Olha que legal, né? Então, uma parte da nossa história está coincidindo história com língua portuguesa, e vocês vão poder vivenciar isso, né, virtualmente, né? Estamos à distância, mas vocês vão poder verificar como que tudo isso aconteceu. Então, lá em língua portuguesa, hoje a atividade é sobre o Museu da Imigração. E agora história também. Bom, vamos lá. Bom, a maior parte desses imigrantes vinham para trabalhar nas fazendas do café no estado de São Paulo. Né? Eles recebiam baixos salários, enfrentavam condições de vida difíceis e precárias. Veja só, tem um livro que está escrito assim, da história concisa do Brasil. Nos primeiros anos da imigração em massa, os imigrantes foram submetidos a uma dura existência resultante das condições de quem? Dos trabalhadores que antes viviam, que eram os escravos. Tá? Imagina como que os escravos viviam naquelas senzalas. E essas pessoas que vieram, imigrantes de outros países, quando se depararam com aquela situação? Imagina só. Descontentes com essa situação, muitos imigrantes abandonavam as fazendas e iam para as cidades, onde passaram a trabalhar como artesãos, como operários de fábricas, abriam pequenos negócios. E nas cidades, as expectativas de uma vida melhor, ou até mesmo de enriquecer, eram muito maiores. E chegar a ver aquela realidade totalmente diferente do que eles imaginavam. Né? O que aconteceu? Houve uma solidariedade aos imigrantes. Tá? Como você viu, com a abolição do trabalho escravo no Brasil, grande quantidade de imigrantes veio ao país para trabalhar nas fazendas de café. Esses imigrantes enfrentaram duras condições de vida e de trabalho no Brasil, pois muitas vezes eles eram tratados pelos donos da fazenda como escravos, como se nada tivesse mudado.
O que leva as pessoas a deixar as suas terras e se aventurar em outro país? Muitas vezes, sem conhecer a língua, né, daquele país, os costumes daquela população. Então, olha só, as pessoas podem deixar seu país por diversas razões. Crise econômica, falta de emprego, guerras, perseguições em razão de crenças, religião ou etnia, né? O governo e a população do país que acolhe os imigrantes devem recebê-los bem, certo? Ajudando-os a se integrar à nova sociedade. Então, até hoje, nós recebemos imigrantes. Imigrantes agora haitianos. Nós vimos ultimamente, todos os imigrantes estão vindo para cá, fugindo de guerras, de outras situações mais difíceis. Então, e essa imigração ainda acontece. E nós vimos nas aulas anteriores sobre migração. E agora vocês estão ouvindo, ó, imigração, tá? Que são pessoas de outros países deslocando para outros lugares, tá? E aqui tem uma atividade, na página 83, vocês vão ver, que é um gráfico, tá? Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Ó, aqui aparece assim: observe o gráfico acima e vejam a quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil entre 2006 e 2015. Em seguida, reflita: o que podemos fazer para acolher melhor os imigrantes que chegam ao nosso país? Pesquise o assunto e registre as informações em um cartaz. Não precisa ser cartaz, basta você registrar no seu caderno, tá bom? Então, olha só, aqui vocês vão ver o Brasil, imigrantes de 2006, ó, 45.124 pessoas. E 2015, 117.745 pessoas. Tá? Esse é o número de imigrantes. Então, houve uma grande mudança aqui, um acréscimo bem grande aqui. Então, vocês vão pesquisar, tá, o assunto e registrar no caderno. Não precisa ser no cartaz, ok? Bom, o que aconteceu? Houve transformações nas cidades. Apesar de não ter conseguido garantir cidadania à maioria da população, o governo republicano se preocupava em passar uma imagem de progresso e modernidade. Essa intenção se reflete até mesmo no lema escrito da nova bandeira nacional: ordem e progresso, certo? Uma das iniciativas do novo governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar o quê? Mais modernas, mais belas, limpas, higiênicas, né? Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, construções antigas e ruelas estreitas foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. A população mais pobre, que vivia nos cortiços, porque eles foram expulsos dos centros das cidades, né? E acabaram tendo de morar nos bairros na periferia, mais afastados do centro. Mais tarde, esse processo levaria à formação das favelas e outras formas de habitação que ainda fazem parte da paisagem das cidades brasileiras. Então, às vezes a gente fala em comunidades, em favelas, e nós não sabemos a origem. Então, quando a gente estuda história, nós começamos a ver tudo o que aconteceu no passado e que acaba dando origem ou explicando as coisas que acontecem no presente. Então, essas favelas, as comunidades, esses bairros mais afastados surgiram a partir dessa intenção, né? Que era retirar as pessoas trabalhadoras mais pobres, né? Que moravam em cortiços, porque eles não tinham como ter condições de ter uma casa só para eles, moravam várias pessoas, como um prédio, só que em quartos, né? E aí isso aconteceram vários problemas, principalmente na área da saúde. Então, o que o governo fez? Tirou essas pessoas daí, reformou a cidade, ficou tudo muito bonito, e colocaram eles nas periferias, longe do centro. Então, e aí começaram a formar o quê? As favelas. Porque eles não tinham nem condições de manter aquele quarto, dirava um monte de móvel, um monte de coisa, aonde? Né? Onde que eles iam ficar? Então, eles tinham que se virar, tá? Então, mais tarde, todo esse processo levou à formação das favelas. Bom, diante do crescimento ordinário do Rio de Janeiro e do sonho das autoridades em tornar a capital do país semelhante às cidades europeias,
e foi iniciado esse plano de reforma urbana, que desalojou a população mais pobre, tá? Então, depois vocês vão ver uma foto que a Pro vai mostrar sobre isso. Tem no livro, na página 84, tá? Então, uma outra iniciativa do governo foi tomar algumas medidas para higienizar as cidades. No início da República, os habitantes das grandes cidades sofriam constantes epidemias, como febre amarela, varíola, tifo e a malária. Então, para prevenir essas epidemias, o governo promoveu a pesquisa de vacinas que combatessem essas doenças. Tá? Em 1904, em outubro de 1904, para combater a varíola no Rio de Janeiro, o governo determinou a vacinação obrigatória da população. Embora essa medida fosse positiva e necessária, ela foi aplicada de uma maneira autoritária. Invadiram as casas, forçavam as pessoas, sabe? Não tinha uma conversa, uma explicação. Então, os funcionários invadiam as casas, vacinavam à força, tá? E faziam com que elas entendessem para que servia, sem ninguém entender para que servia a vacina. Não tem que tomar e acabou. Imagina a pessoa invadindo sua casa, aplicando a vacina e sair. Nossa, oi, tudo bem? Né? Então, complicado isso. O que aconteceu? Houve uma rebelião na cidade, porque as pessoas ficavam revoltadas com essa atitude, porque não era possível entrar, né? E muitas pessoas foram presas, houve mortos e feridos, porque aconteceu a chamada a revolta da vacina. Tá? Então, toda essa rebelião tornou-se a revolta da vacina, pela forma como foi, como aconteceu. E vocês vão ver algumas perguntinhas. Vou compartilhar aqui com vocês do nosso livro também, tá? Então, a foto que a Pro falou é essa daqui, tá? Onde eles foram despejados para ampliar a cidade, né? Tirando as pessoas mais pobres do centro da cidade. Aqui, essa charge, ó, da revolta da vacina, tá bom? Então, mostra, assim, as pessoas, as autoridades entrando, né, solicitando que entrassem, vacinassem, não explicavam nada para as pessoas. Então, está escrito assim, quais elementos da charge indicam que está havendo um confronto? O que você está observando aqui nessa figura que indica que está tendo um confronto? Por que as campanhas de vacinação lançadas atualmente pelo governo são bem aceitas pela população? Falando hoje em dia, tá? Isso aqui foi uma coisa forçada, né? E hoje em dia, como que é feito? Então, você vai responder a sua maneira no caderninho, tá? Observe os gráficos e faça o que se pede. Então, na virada do século XX, o Brasil mantinha sua tradição de produtor agrícola. Justifique essa afirmativa no caderno com base nos dados do gráfico ao lado. Você está observando aqui um gráfico, pessoas de 1920, ó. A indústria, os serviços e olha a agricultura, a quantidade de pessoas, tá? Pessoas em atividades, 9 milhões, total. Então, olha o tanto de pessoas na agricultura, no serviço e na indústria. Então, com base nesses dados, porque você vai justificar, né, que o Brasil tinha tradição de produtor agrícola, tá bom? Essa é a atividade de hoje, tá? Termina aqui. E aí, meus amores, qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo para vocês.